está no calendário batista que esse domingo é o dia da Bíblia. Portanto, nós vamos assumir algumas definições que a Bíblia tem de si mesma para nós. Para tanto, eu gostaria que os irmãos tivessem posse das suas Bíblias e permanecessem com ela aberta, porque nós vamos falar sobre vários textos das Escrituras nesse momento. Eu gostaria de começar por João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, onde nós afirmamos que Cristo é a palavra, é o verbo encarnado, onde nós percebemos que o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, desde o Antigo Testamento, é de fato aquele quem nos traz a perfeita palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, assentados como os irmãos estão, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ele é a palavra que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. No versículo 9, dando um pequeno salto, diz assim: a palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto lhes receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Amém? Quero orar com a igreja nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos afirma que o Senhor veio ao mundo. Estamos em dezembro, nos preparando para as festas natalinas, e como é bom poder afirmar que o Senhor veio ao mundo, que o Senhor tudo criou, tudo fez, tudo sustenta, e que o Senhor é a própria palavra que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Nos abençoe na mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto de João é um texto introdutório para nós, porque para nós é patente, para nós é tranquilo percebermos que Cristo Jesus é a encarnação da palavra de Deus. O Senhor, uma vez, prometeu que o ungido viria, que o Messias viria, e na plenitude dos tempos, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas o Senhor falou muitas vezes, ele falou de muitas maneiras. O texto de Hebreus, os irmãos podem me acompanhar, Hebreus capítulo 1, vai dizer que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E agora, nesses últimos dias, tem nos falado pelo Filho. Hebreus 1, versículo 1. Ele tem nos falado pelo próprio Cristo. Ele tem nos falado pelo próprio Messias que veio ao mundo. Agora, ele nos fala por meio de sua palavra. Na teologia, nós temos uma definição de que Jesus é a revelação viva de Deus, enquanto a Escritura Sagrada é a revelação normativa. Nós temos o texto das Escrituras que nos dá a amplitude do que Deus falou desde a antiguidade até os nossos dias. Mas em Cristo nós temos toda a palavra de Deus culminada, concentrada, viva, atuante em cada um de nós. O texto diz, no versículo 2 de Hebreus capítulo 1, nesses últimos tempos nos falou mediante a seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. Nós podemos crer que Cristo é criador, assim como Deus Pai é criador. Ele criou tudo o que existe, incluindo o relato histórico das Escrituras. Surgem algumas perguntas, então, para nós nesse momento. Como igreja, nós devemos seguir o que a Bíblia diz, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento? Sim, porque a Bíblia é
a palavra de Deus. Acabamos de preparar os candidatos do batismo, os descemos as águas, eles se tornaram então membros da igreja, batizados, feitos nova criatura, seguindo o exemplo de Cristo. E nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há outro relato que possa se equiparar com a palavra de Deus. Nem outro livro sagrado, nem qualquer outro livro que se escreva. Não citarei os nomes, mas nenhum livro que se diz sagrado pode ser comparado às Escrituras, porque esta é a perfeita palavra de Deus. Para tanto, eu quero tecer algumas definições que a própria Bíblia dá a si mesma. Nós, pela nossa teologia, a Bíblia interpreta ela mesma. A Escritura se interpreta. E nós queremos ver as afirmações que ela tem para nós. O que a Bíblia é para nós? Enquanto igreja, o que a Bíblia significa para nós? Em 2 Timóteo, nós temos o texto áureo das Escrituras, quando o assunto é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, nós temos uma definição muito presente. Todo pastor gosta de usar esta definição, porque aqui está o que a palavra é, juntamente com o que a função pastoral deve extrair dela. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é a palavra de Deus? Ela é inspirada. Toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para ministrar a verdade. O que é a palavra de Deus? A verdade. Para repreender o mal e corrigir os erros e ensinar a maneira correta de viver. O que é a palavra de Deus para nós? Esse norte, essa bússola que nos direciona para a maneira correta de viver. E a maneira correta de viver é obedecendo a palavra de Deus. Versículo 17. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade. O que é a palavra de Deus? A nossa capacitação. E pleno preparo para realizar toda a boa ação. O que é a palavra de Deus? É o norte que nos dá o correto ensino, a correta maneira de viver e a correta ação na realidade. Nós precisamos da palavra de Deus para compreender a mente de Deus. Nós não saberíamos quem Deus é se não tivéssemos posse do texto. Nós não saberíamos o que Deus deseja se nós não conhecêssemos o texto. Nós não saberíamos o que fazer nessa terra se nós não tivéssemos a vontade de Deus expressa ao nosso encontro, ao nosso alcance. Então, o que é a palavra de Deus nesse sentido? A palavra de Deus é inspirada. Em Hebreus capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. O que é a palavra de Deus, então? A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. É claro, tudo aquilo que em 2 Timóteo nós vimos, que ela ensina a maneira correta de viver, que ela nos orienta pelo caminho correto, que ela nos dá a direção do que é a vontade de Deus, só é possível porque a palavra de Deus é viva. Nós acabamos de definir que Cristo Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é a revelação viva. Ele é o Cordeiro de Deus que desceu do céu. Ele é a encarnação da palavra de Deus. Então, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. É uma espada que não tem preferidos. Ela serve para ferir tanto aqueles que estão contra ela, quanto aqueles que estão ao lado dela. Aliás, todos nós somos pecadores e todos nós somos exortados pela mesma palavra, a palavra de Deus. Todos aqueles que buscam a santidade e que em algum momento
vacilam no seu caminho de santificação, são exortados pela palavra de Deus. A palavra aqui, nesse sentido, não tem seus preferidos. Ela é verdadeira para o crente e para o incrédulo. Ela é verdadeira para a criatura de Deus e para o Filho de Deus. Ela é verdadeira para corrigir todos perante o justo e correto tribunal de Deus. Quando chegar a hora de estarmos diante do trono branco de Deus, o versículo 13 garante: não há nada aberto. A palavra de Deus já revelou tudo o que há de intenções do nosso coração. Às vezes nós pensamos que pecamos quando de fato consumamos algo prático na realidade, na materialidade. Mas a intenção do nosso coração é pecaminosa. A intenção do nosso coração já revela o que há dentro de nós. Por isso a palavra de Deus ela é capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas e ir ao ponto mais íntimo que nós mesmos não compreendemos de nós mesmos. O salmista vai dizer: sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele é capaz de sondar o nosso coração, de nos conhecer mais intimamente do que nós mesmos somos capazes, porque a palavra de Deus revela o que é a mente e o coração humano. Um coração que se corrompe facilmente, que se desvia facilmente do Criador, mas a palavra está aqui diuturnamente na nossa frente. Ela está aqui constantemente nos advertindo. Ela está aqui constantemente sendo exposta diante da igreja para que possamos ajustar o foco do nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Esta palavra ela é sensível para perceber os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Não há um justo sequer. A palavra garante isso. Mas esta palavra que é reta, que é perfeita, que é eficaz, que é viva, é capaz de nos ajustar e nos colocar na direção correta do que é a vontade de Deus. Por quê? A palavra de Deus ela é inspirada e a palavra de Deus é viva. Há um outro conceito que eu quero ver com os irmãos sobre o que é a palavra de Deus. Esse texto já foi lido na noite de hoje, mas eu quero que os irmãos voltem a ele. Salmo 19, versículos 7 e 8. Enquanto os irmãos abrem, eu vou lendo o texto que diz assim: a lei do Senhor. Em Salmos, nós temos muitos sinônimos para a palavra. Em a Escritura, a lei, os decretos, os mandamentos, tudo isso se refere à mesma realidade, a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Às vezes nós pensamos que a vida é obscura demais. Às vezes nós pensamos que não sabemos nada do que Deus deseja de nós. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? As perguntas básicas da filosofia. Nós que somos crentes no Senhor sabemos. Nós sabemos que estamos aqui porque somos feitura de Deus, porque somos criaturas de Deus, porque Ele nos chama para ser seus filhos, porque Ele nos comissionou para ser seus servos, porque muito além disso Ele nos chama de seus amigos. Aqui diz que a palavra de Deus é perfeita. Essa palavra que é inspirada, essa palavra que é viva, ela é perfeita, ela é digna de confiança e ela transforma pessoas humildes, como eu e você, em verdadeiros sábios. Não porque merecemos ser inteligentes e sábios, não porque temos alguma vantagem sobre as demais pessoas da sociedade, mas porque nós inclinamos o coração por direcionamento do próprio Espírito Santo de Deus, inclinamos o nosso coração para conhecer a mente insondável de Deus. Você já parou para pensar que grande privilégio é dialogar, conversar com o Criador do universo? É muito importante. Os preceitos do Senhor são justos. É por isso que nós nos reconhecemos pecadores. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais reconhecimento de pecado nós temos. Quanto mais distantes estamos de Deus, mais perfeitos nós pensamos que nós somos.
Mas quanto mais próximos da palavra de Deus, vamos perceber que esta palavra é perfeita, que Deus é de fato perfeito e nós somos pecadores. E que nós merecíamos viver afastados de Deus, mas que por Ele ser tão perfeito, providenciou que a palavra viesse em forma humana e se sacrificasse por nós. Por isto, os mandamentos do Senhor são cristalinos. A ninguém a palavra engana. O Senhor tem seus mandamentos. Nós precisamos amar unicamente a Deus. Precisamos, inclusive, crianças, adolescentes que estão aí, obedecer aos pais, honrar pai e mãe. O Senhor reduziu todos os 10 mandamentos em 2, amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O mandamento é tão perfeito quanto o próprio Deus, porque Ele é amor e o mandamento nos exige amor. Os mandamentos do Senhor são cristalinos, ainda que sejam difíceis para nós. Os mandamentos do Senhor são reais, ainda que precisemos investir uma vida inteira para conseguir obedecer um pouquinho de nada assim. Mas o Senhor é perfeito. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, não, porque toda hora eu vou ficar assim tremendo, assustando com esse barulho. Mas a palavra do Senhor é perfeita. Eu quero dirigir os irmãos a um outro ponto, o texto do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 10 e 11. Nós temos aqui uma grandeza de riqueza muito profunda da palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra, e fazem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e o pão para o que dele se alimenta, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que é a palavra de Deus, então? Já dissemos que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Já dissemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Já falamos que a palavra de Deus é perfeita. O que mais é a palavra de Deus, segundo o texto do profeta Isaías? A palavra de Deus é aquela que cumpre o seu propósito. É a palavra que não volta vazia. É a palavra que é cheia de significado. É a palavra que nos preenche com todo o senso de verdade, de propósito nessa existência. Assim como a chuva e a neve descem do céu e cumprem o seu trabalho de regar a terra, de fazer brotar a semente, de fazer com que essa semente se torne uma flor, uma planta, e que essa planta cresça e se torne uma árvore que dê flores, e dessas flores venham os botões e deles frutos. Assim é a palavra de Deus. Toda palavra de Deus cumpre o seu propósito de florescer e frutificar na vida das pessoas, na minha e na sua vida. A palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. Nenhuma palavra de Deus voltará vazia, mas realizará. Então aqui nós temos pelo menos 3 definições. Deus fala acertadamente. Tudo o que Deus fala irá se cumprir. O segundo, a palavra de Deus, ela provê para o seu povo. A palavra de Deus é o que nos alimenta. Nós ensinamos isso para as crianças também. A palavra de Deus é o alimento espiritual das nossas vidas. Assim como a chuva cai e rega para que haja provisões, a palavra de Deus vem do céu para nós para que haja provisão espiritual na minha e na sua mesa. E em terceiro lugar, a palavra de Deus sempre cumpre os seus propósitos. Nós não podemos dizer que não conhecemos a Deus, porque basta nos abrir a Bíblia e enxergá-lo nestas sagradas letras. Nós não podemos falar que não sabemos o que Deus deseja de nós, porque basta nos ler atentamente o texto e entender o que ele diz ao seu povo. Nós precisamos simplesmente crer e obedecer, ainda que não entendamos completamente. Precisamos crer e obedecer, ainda que seja difícil para nós. Precisamos crer e obedecer, ainda que hajam poucos recursos. Nós precisamos pregar, ensinar e fazer discípulos, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja.
O que é a palavra de Deus, então, senão o cumprimento de seus propósitos? Eu gostaria de finalizar com um texto muito conhecido da igreja, ainda em Salmos, Salmo 119. Certa vez eu preguei aqui na igreja sobre o Salmo 119 e afirmei que ele todo é um grande hino de louvor à palavra de Deus. É um grande cântico, e do hebraico, os irmãos que tiverem a possibilidade de estudarem um dia esse texto no hebraico vão perceber que é uma poesia belíssima, dividida em todas as letras do alfabeto hebraico. É uma composição pensada para exaltar a importância da palavra de Deus na vida do seu povo. Se a palavra de Deus, então, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, é a luz que clareia o nosso caminho, então ela é o mapa da nossa vida. Então nós não conseguiremos dar um passo sequer nessa realidade sem a orientação e os conselhos da palavra de Deus. A minha pergunta para você, então, é: como você tem usado esse mapa? Hoje nós estamos numa época em que... Nossa, meu Pai eterno. Vamos lá, a gente vai conseguir terminar. Como que você tem usado, então, esse mapa? Hoje nós estamos numa época digital. Nós não fazemos nada sem o telefone na mão, não é? Tem que pegar o ônibus, a gente não faz assim mais no sinal, né? A gente chama já o carro pelo telefone. Se a gente tem que andar no próprio carro, a gente não sabe o caminho, a gente coloca o mapa no telefone. Se a gente tem que falar com uma pessoa, já era o telefone antigamente, mas agora é por texto, né? A gente comunica o tempo todo por telefone, na tela. Você tem que perder o culto da igreja, você quer ver a mensagem? Telefone. Tudo hoje é lá. Mas será que você tem usado essa tecnologia para também conhecer mais a mente do Senhor? Será que você tem usado essa tecnologia também para ler o texto das Escrituras? Será que essas ferramentas do audiobook, né, onde você ouve o texto, você tem usado essa ferramenta? Será que você tem feito da palavra de Deus algo com o que você gaste o seu tempo? Tudo que nós fazemos hoje em dia, nós fazemos online, offline, nós estamos aí seguindo os algoritmos da internet. Mas a palavra de Deus não muda, ela não mudou, ela ainda é inspirada, viva, cheia de propósito, eficaz, perfeita, e ela é norte para a nossa vida, é luz que clareia o nosso caminho. Será que as telas, as luzes das telas têm nos tirado o foco da verdadeira luz, que é a palavra de Deus? Nós precisamos, de fato, voltar o nosso olhar para as Escrituras. O movimento reformado inteiro é um movimento de retorno às Escrituras Sagradas. Nós precisamos ser o povo que é confundido com o texto das Escrituras. Já fomos assim no passado. Os batistas eram considerados o povo da Bíblia. Mas por alguma razão, nós não somos mais identificados assim. Será que nós poderemos ter, de fato, um povo que conhece as Escrituras? Um povo que for ler as Escrituras e encontra o texto onde quer que seja. Se tiver em Malaquias, se tiver em Ageu, se tiver em Zacarias. É muito triste saber que tem crentes que não sabem nem que nomes são esses, muito menos que são livros da Bíblia. Nós precisamos voltar o nosso olhar para as Escrituras e encontrar nela, de fato, aquela palavra que corrige a nossa ação. Mas nós não vamos fazer isso simplesmente ouvindo o pastor falar de púlpito. Nós não vamos fazer isso ouvindo um monte de crentes em recortes de 30 segundos na internet. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos voltar ao texto e gastar tempo com o texto, até ouvirmos a voz de Deus no texto. Você tem ouvido a voz do Senhor a guiar suas decisões? Você tem tomado atitudes acertadas? Você tem vivido de uma forma correta? Ou será que quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa assim: não passei 1 minuto com Deus hoje? Quando nós não nos relacionamos com Deus, significa uma única coisa: que nós não nos relacionamos com a palavra de Deus. Nós precisamos ser aquele povo que devora o texto bíblico. O ano está acabando. Para a glória de Deus, teremos um novo janeiro pela frente.
E eu queria desafiar a igreja, nesse dia da Bíblia, para que no próximo dia da Bíblia, em dezembro de 2026, possamos ter aqui uma grande porcentagem da igreja. Eu estou pensando na casa acima dos 90%, de crentes batistas, membros da primeira igreja batista Laranjeiras, que leram a Bíblia toda em um ano. Não é bicho de 7 cabeças. Não é. Eu consegui ler a Bíblia toda 2 vezes em um ano. Não foi esse ano. Mas teve uma vez que eu fiz o desafio. Eu peguei um aplicativo da Bíblia de YouVersion e coloquei lá. Chegou no meio do ano, eu estava cansado. Falei assim, gente, esse treino não acaba nunca. Só depois que eu fui reparar que o desafio que eu tinha colocado era de ler 2 vezes no ano. E eu continuei. E consegui ler 2 vezes em um ano a Bíblia. Eu estou pedindo à igreja para a gente tentar ler uma vez. Vai ser muito menos cansativo do que o que eu fiz. Mas eu acredito que nós somos capazes. É um pouquinho por dia. Como que o Senhor Jesus falou que se a gente tivesse fé, transportaríamos um monte de um lugar para o outro? É num passe de mágica? É pela força do pensamento? O monte vai levitar daqui para lá? Não. É com muito trabalho. Vai um carrinho de terra um dia, outro dia junta mais gente, vai um caminhãozinho. Daqui a pouco, aquilo ali se tornou uma pedreira, a gente coloca lá umas dinamites, explode, aí já fica mais fácil. Aí daqui a pouco, aquela montanha que estava ali se torna uma cidade edificada aqui na frente, com os materiais extraídos de lá. Muito trabalho, um trabalho feito todos os dias, com muita constância. Assim deve ser a nossa leitura da Bíblia. Nesse dia da Bíblia, eu gostaria de te desafiar a ler a Bíblia com seriedade, com responsabilidade, toda no ano de 2026. Você vai conseguir? Eu não sei. Eu vou conseguir? Também não sei. Mas uma coisa que a gente pode fazer é nos comprometer e tentar, dia após dia. Em vez de pensar no resultado final dos 66 livros, nós vamos ler os 3 capítulos de hoje. Todo dia. E então, no final do ano, nós vamos ter aqui uma grande vitória para a gente contar enquanto igreja local. A primeira igreja batista, a Pibilar, leu a Bíblia toda durante um ano. Queria que você fosse para casa pensando nisso. Queria que você fosse desafiado a se relacionar com Deus. Como que a gente faz isso? Nos relacionando com a palavra de Deus.